nome de Allah, louvado seja Allah, que a paz esteja com a mensageira de Allah. Sintam-se todos cumprimentados com a belíssima saudação do Islã e desta maneira como entramos na sua casa, na sua tela, para transmitirmos mais uma vez o nosso programa Ilham al-Islam, desta vez com o mesmo estado que vocês habituaram e todos vocês conhecem, é o nosso estado de Kursiyo Hafidahullah. E desejar saudamos o Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Seja bem-vindo ao nosso programa. Como vai a vossa disposição, Sheikh? Lillahi alhamdu. Mashallah. Hoje temos mais um tema para brindar aos nossos internautas e nós queremos falar sobre a sinceridade, a devoção e a concentração nas nossas orações. Visto que um dos problemas que nós mais notamos nas nossas orações, nós modernos ou contemporâneos, possa-se dizer, temos o problema de tranquilidade. Eu não sei, de acordo com algumas histórias que nós acompanhamos ao longo dos tempos daqueles companheiros do Nabi, eles muitas das vezes, quando estivessem no Salat, eles sentiam-se tranquilos, e até outros, de acordo com algumas histórias, não sei se são verdadeiras ou não, eles iam, às vezes, eram tratados enquanto estavam no Salat. Naquela questão de lanças, alguns que eram atingidos com lanças, outros cortados com faca, não sei o quê. Então, eles eram, talvez, retirados daquelas lanças, os agaias, enquanto faziam o Salat, devido à concentração que eles adquiriam no Salat. Mas nós temos um problema, e é deste problema que nós queremos falar, sobre a concentração e a tranquilidade no Salat. A primeira pergunta, Sheikh, antes de mais voltas aqui, primeiro queremos saudar nossos internautas que assistem os nossos programas. Nós agradecemos pelo carinho da vossa audiência, e a todos aqueles também que não gostam do nosso programa também agradecemos, visto que cada um é livre de opinar. E indo concretamente à primeira pergunta, nós queríamos dizer assim: como adquirir a tranquilidade na oração, Sheikh? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Primeiro dizer que formas de como adquirir tranquilidade. Ponto 1. É o lugar onde você sai para a oração, neste caso o lugar que você fica, um tempo próximo da oração, que este lugar pode te deixar tranquilo ou concentrado, ou pode te deixar fora da concentração, devido ao lugar que você saiu um pouco antes da oração. Então, é muito melhor alguém evitar lugares que depois deste lugar, logo para a oração, veja que terás muito pensamento a respeito daquele lugar que você estava. Então, este ponto primeiro é você controlar o lugar onde você sai para a oração. Neste caso, ter hábito de ter suas orações num lugar privado que ninguém possa te ver, exceto Allah. E isso muito mais, você sozinho, isolado, ter esses hábitos de rezar sozinho, porque fica mais concentrado ali e não estás a fazer para ninguém te ver, exceto Allah. Em algum momento, nos lugares públicos, é provável que alguém venha com a intenção e venha mudar através de alguém que ele viu. Quanto àquele que reza sozinho, certo lugar privado, escondido, então esta pessoa, a mesma tranquilidade que sai com ele daqui, é muito provável que a mesma entre com ele na oração obrigatória, por causa de serem tempos próximos. Desde que não sejam tempos proibidos, tempos detestáveis. Este é o primeiro ponto. Daqui, só tem que ter hábito de ter cuidado de logo sair do lugar, por exemplo, onde há muitas conversas de risos, e logo depois dali vai diretamente à oração. É provável que você venha provocar o mesmo riso na oração quando pensa daquilo que passou há pouco tempo. Mas quando sair você de um lugar tranquilo, um lugar calmo, ou então um ato calmo que você estava a fazer e isolado, então a mesma tranquilidade e concentração ainda terá muito efeito na oração obrigatória. Segundo ponto, é você sempre se ocupar
nas adorações. Eles estavam a falar de oração. Agora, ocupar-se nas adorações, como digo, as recordações, tasbihat, e mais outros, tahlilat. Ocupar-se nisso muito tempo, porque aquilo revive o seu coração. E revivendo o seu coração, muito tempo, seu coração fica concentrado. O terceiro ponto é assim que você ir na oração, antes logo de começar a sua oração, então sentir-se primeiro concentrado ali, antes de iniciar a sua oração, quer dizer, próprio salat entrar bem, que eu ainda estou parado, antes de começar o primeiro takbir, depois daqui de se organizar, começar a oração. E não logo assim que chegou, está a começar antes de se organizar. O quarto ponto é você sempre que, se é que você está com o imam, então o imam quando está a ler, você sempre seguir a ele ponto a ponto, ou versículo por versículo. Se é que são aqueles salats ou aquelas orações que são audíveis. Agora, se formos de que você está a rezar sozinho, também tem que seguir o seu coração, aliás, seguir os ayas que você está a ler, tudo que você está a ler, seja ayah, seja tasbihat, tudo que você está a ler na oração, então o seu coração estar colado naquilo, quer dizer, estar a seguir passo a passo, e para quem entende, estar a refletir passo a passo naquilo que ele está a ler. Neste caso, a reflexão tem que estar seguida com aquela recitação ou aquela leitura que você está a fazer durante a oração. O último ponto, assim que você perder concentração, quer dizer, ou seja, ter uma volta no coração, se quer da sua viagem, aquilo tudo, você ficar a pensar, então não deixa muito tempo que aquilo passe. Quer dizer, assim que logo isso pensa, então volte logo para a concentração. Logo isso pensa, volte logo para a concentração até a sua oração toda. Mais ou menos esses pontos de que a partir desses a pessoa estará concentrada na sua oração toda. Concretamente, na nossa realidade atual, é que a maior parte de nós frequentamos os mercados e nós conhecemos qual é a problemática que os mercados trazem. Para nós, são lugares detestáveis. Detestáveis, como quem diz, de acordo com as informações que nós temos, que os lugares mais odiados por Allah são aqueles lugares aí, assim. Então, nós saímos de lá com conversas fúteis e muitas das vezes entramos na mesquita enquanto o salat está a decorrer. Esperamos um tempo enquanto conversamos e só entramos muitas das vezes no sofá a correr. E quando lá se chega, é a conversa que nós transportamos de fora. Não obedecendo esses 4 ou 5 aspectos que foram mencionados, como que fica a situação deste salat, que foi feito sem concentração? Salat sem devoção é um corpo sem alma, nesse caso. Então, toda oração sem devoção não é considerada oração. Quer dizer, você não rezou. Se é que alguém fez salat e não tem concentração no seu salat, não tem devoção no seu salat, então esta pessoa, depois de terminar essa oração, ver que a minha situação foi essa, então está obrigado a repetir o salat, porque normalmente ele não rezou. Por mais que reze tanto tempo, num dia, Hudayfa bin Yaman, ele viu alguém a rezar de uma forma, quer dizer, sem completar aquilo que é o pilar. Então ele perguntou, disse, há quanto tempo você está a fazer esse salat? Ele disse, há 40 anos. Então Hudayfa bin Yaman disse, 40 anos você não rezou. 40 anos você não fez salat. E se morresse, ia morrer fora do Islã. Neste caso, se é que esses 40 anos você estava a rezar dessa forma, então você não estava a rezar, e se morresse, lamita ala ghairi al-fitra, você ia morrer fora do Islã, neste caso. Então, entende-se que toda pessoa, aí estava a falar sobre quem não estava a completar os pilares. E a concentração ou a devoção é a maior coisa que está no salat, é que a pessoa deve ter, porque tendo devoção vai conseguir obedecer aqueles pilares. Mas mesmo obedecendo esses pilares, na falta de devoção, nada vale. Então, se é que alguém mais tarde, depois da oração, viu que a minha situação foi esta, normalmente eu não estava no salat. O que é perder devoção totalmente? O perder é você estar a ler e não estar a ouvir o que você está a ler. Quer dizer, você está a ler porque decorou, mas normalmente alguém te perguntar, você não sabe o que você está a ler. Até depois da oração não sabia o que você está a ler dentro da oração.
Nessa hora, se calhar, que você leu, não sabe. Mas foi você a ler. Porque você não estava a seguir aquela história que você estava a ler. Então, isso aqui é perder devoção. E devoção é reflexão daquilo que você está a ler. Então, perder devoção ao ponto de você não saber o que você está a ler. Não estar a ouvir o que você está a ler. Então, aí você não está no sala. Depois da oração, você tem que repetir esta sua oração. Neste caso, não vale este tipo de oração. É não. E outra questão que não pode se calar é: há pessoas que buscam a concentração de olhos de vistas fechadas. Como quem diz, eu quando abro a minha vista assim, começo a viajar, aquela coisa, então prefiro ficar de vistas fechadas para buscar ainda aquela conexão dentro da minha oração. Isto é permissível, fazer oração de vistas fechadas para buscar a concentração? Primeiro, fechar a vista no salah é macro, porque é a oração dos judeus, quer dizer, é a forma que os judeus fazem salah. Então, é detestável com vistas fechadas, como foi perguntado no Ahmed. Mas, se for de que na sua oração não te deixa concentrado, senão por este meio, não tem problema. Aí já não fica algo detestável. Vamos supor que está cheio de mesquitas aí com tapetes, desenhos de flores, desenhos de Kaaba, desenhos, isto tudo não faz parte de Sunna isso. Então, você repara aqui está a ver imagem, repara ali está a ver imagem, não fica concentrado através daqui. Se repara embaixo está a ver imagem, repara à frente está a ver imagem, como os alunos discutiram esse assunto, se é que no salão você repara embaixo ou lá à frente. Então, conforme suas evidências. Então, se é que você quando repara embaixo tem mais concentração, então repara embaixo. Se é que você quando repara à frente tem mais concentração do que reparar embaixo, então repara à frente. Se é que dos dois lados não tem concentração, se não fechar os olhos, a não ser fechar os olhos, então deve buscar essa forma de fechar os olhos para ter mais concentração, porque o objetivo essencial da oração é a concentração, é a devoção. Agora, fechar os olhos normalmente sem motivos não faz parte de... Quer dizer, é um assunto macro, um assunto detestável, porque não se diz que o salat tem problema. O salat não tem problema, porque não é um assunto que foi proibido assim ser haram, não. Não é haram fechar os olhos no salat, só que é macro, é um assunto detestável, é um assunto no salat que os judeus fazem. Neste caso, os judeus rezam com olhos fechados. Então, os outros disseram os majus, que são um dos cáfiros também, adoradores de fogo por aí. Então, se é que este é o meio que alguém só está a ver no salah, talvez por alguma coisa que está à frente ou por alguma coisa que está embaixo. Se é alguma coisa que está à frente, que está embaixo, então, se fecha os olhos a querer ter devoção, aí já a porta está totalmente aberta e ninguém há de vir proibir, ter motivo de proibição, porque o assunto mais essencial na oração é a devoção. Agora, se alguém dizer não, você tem que abrir os olhos, reparar aqui embaixo assim, mesmo assim não estar a se sentir concentrado, quer dizer, o não valer o salat dele só porque o olho, fechar o olho é macruh quando não há motivo. E quando há motivo, então não tem problema. E tudo que é proibido ou é macruh, quando há motivo, não é macruh. E quando se diz macruh, significa é algo que você quando faz não é algo algo amado, mas quando faz não tem problema da ação que você está fazendo. Quando se diz de macruh. Então é dessa forma que este ato é macruh, é detestável, mas se ainda é um motivo de você ter a sua devoção, não tem problema, pode fazer assim. Walillahi alhamd. Há pessoas que quando, mesmo rezando sozinhos, por exemplo, eu acordei para Tahajjud. Então, uma das coisas que me desconcentra mais, que me tira tranquilidade naquela oração, é o bocejo. Todo momento estou a bocejar. Abrir boca para ali, abrir boca para lá, abrir boca para lá, não sei o que. Há como sair desta situação enquanto você está no salat? Bom, Allahu A'lam, é que como o profeta disse de que esse assunto de bocejar vem do shaitan, né? O importante é que se alguém boceja apenas por natureza, então isso não é um problema para ele, porque é por natureza dele. Agora, se alguém está a bocejar porque está cansado, este é um problema de cansaço. Está a bocejar, quer dizer, bocejar por hábito, quer dizer, até não é hábito. Não se diz de hábito assunto de bocejar, porque apenas aparece de repente. Mas o importante é você sempre
fechar. Neste caso, sempre você impedir. Tem a sua mão, tem lencinho, qualquer que for lá. Mas o importante é assim começar a tentar impedir até a sua oração toda. Quer dizer, sempre que aparece, então tenta impedir. Sempre que aparece, então tente impedir. E falando um pouco sobre fechar os olhares, é que se é alguém que é fácil a dormir, a sonecar, não pode fechar os olhares, senão a dormir. Então, se alguém é forte, neste caso, como eu expliquei lá há bocado, de que passar motivo não tem problema. Apesar de que você também pode estar a sonecar e só estar a ver o único meio de fazer isso. Walillahi alhamd. Agora, desta parte, dizer que se é que você poseja sempre no salah, então, a maior forma que você deve fazer é tentar o máximo de impedir, neste caso, fechar a sua boca. Quando assim quer posejar, então, impedir com a sua mão ou com um lencinho qualquer, para não ir muito longe. É mais ou menos isso que você deve fazer durante a sua oração. Algumas pessoas que sonecam, por exemplo, no tashahhud, ela só estica o dedo e só acorda no salam. Salam alaikum wa rahmatullah. Está atrás do imam isso. Diz salam alaikum wa rahmatullah. Salam. Até muitas das vezes ele tem sido o último. Talvez tem que ter alguém que lhe toque. Mano, o salat já terminou. Como é que fica a situação deste seguidor? O salat deste seguidor, como é que fica? Se ele é um problema dele de sempre, Allah lhe perdoa. Se é que é por um sono também, por cansaço. Por cansaço. Algo que ele fez e por cansaço. Então, se ver que todo o tempo que passou foi apenas sonecar, só seguia movimento, então tem que repetir o salat dele, porque o salat começa com intenção e ultima com intenção. As condições do salat não são cortadas, a partir do início até no fim. Agora, se sonecou apenas pouco tempo, isso não lhe prejudica. Agora, sonecar toda a oração, aí já é um problema. Tem que começar de novo, porque a intenção dele já não está a seguir de acordo, ou como deve ser. E não só, os pilares também. Agora, se é que o sonecar dele é leve e não é tão forte, então aí não tem problema, desde que o coração esteja com as pessoas. Exatamente. E estamos a falar daquele sonecar em que você, por exemplo, esquece o tashahhud, ou esquece o durud Ibrahim, ou qualquer um dos pilares que fazem parte daquela oração. Então você esquece. Só quando você sentou, aproveitou aquela pausa e você viajou. Então acorda com o salam. Por cansaço, por exemplo. Bom, no salat, o seguidor, se for que ele falhou as obrigações, ou esqueceu as obrigações, ele não paga, ele segue imam. Isso é o que eu sei. Agora, se é que falhou os pilares do salat, ele tem que completar. Agora, se falhou as obrigações da oração e está atrás do imam, então o sahih, o correto é ele seguir o imam, salam do imam. Vamos supor que o primeiro tashahhud, você sonecou no primeiro tashahhud e logo de repente o imam levantou. Você não pode fazer sajda sahwi, sujud sahwi e dizer que como esqueci lá ou estava assim, não. Agora, se for pilar, você deve pagar aquele pilar, porque não há salat sem pilar. Não. Estamos a falar de obrigações e pilares. Pilares, sim. Atrás do imam. Se for pilar, você deve completar. Agora, se for obrigação, então você vai dar salam junto com o imam. Aí já não terás nenhum problema. O imam é que está lá em frente. Você tem que seguir a ele. Então, são duas coisas. 2. Dentre os pilares, estão divididos lá dois tipos de pilares. Existe arkanul fi'liya, pilares de prática, e arkanul qawliya, pilares de dizer, de ditos, palavras. Os pilares de palavras são 4, que é Surat al-Fatiha, o último tashahhud, o salam e durud Ibrahim, ou seja, as-salatu ala nabi, não durud Ibrahim, as-salatu ala nabi. Para aqueles que vendem que as-salatu ala nabi é pilar, porque existem os outros álimes que disseram que não, isso não é pilar, mas no madhab Ahmad, eles consideram como pilar. Pelo menos Allahumma salli ala Muhammad, até aqui. Para Imam Shafi'i, ele vem que Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Até aqui você pode dar salam, não tem problema. Mas os outros não vendem que isso é pilar, vendem que não, isso é sunnah, porque quando Ibn Mas'ud falou de tashahhud, só apenas leu o tashahhud até abduhu wa rasuluh, não colocou isso. Depois disso, então, a pessoa deve pedir o que ele quiser, o que ele pretender. Então, se formos a falar daqueles que consideram a salatu ala nabi como um dos pilares de salat, para aqueles que consideram como madhab Ahmad, então,
são 4. Al-Fatiha, último tashahhud, salam e as-salatu ala nabi. Esses são pilares de dito, de dizer, de falar. Neste caso não são de práticas, de movimentos, assim. Não, são de falar. Todos os pilares de falar, se você ver que eu perdi concentração, você está permitido a repetir aquele mesmo pilar, como Surat al-Fatiha. Você leu Surat al-Fatiha e querer repetir, não tem problema. Como disseram os alunos que fizeram fiqh de al-Muyassar, mas os outros, esses Madhhab Ahmad, explicam isso. Então, se forem aqueles pilares de prática ou de movimentos, seus membros, assim, esses aí não é permitido você repetir. Por exemplo, no ruku'. Você dizer, como não estava concentrado no ruku', assim que levantar, quer fazer de novo. Aí o salat fica e torna inválido, zero. Agora, se for Surat al-Fatiha, tashahhud, estamos a falar do último, né, salam, mas os outros, se ver que eu perdi concentração, então aqui se você for a repetir, não tem problema. Há um grupo de alim que disse, não, todos os pilares não devem ser repetidos. Mas o sahih é que aqueles de dito, você pode repetir, se você ver que eu perdi concentração, para poder ganhar a concentração a partir dali para diante. É mais ou menos isso. Essa é a parte de pilares, divididos em duas partes. Os pilares é que formam a oração. Caso você perder um dos pilares, então a sua oração você é que tem problema. Vamos supor que você fez 3 rakats, o imam levantou-se, estava a sonecar, só descobriu sem mandar o salam. Um salam de 4 rakats. Você tem que levantar e completar aquele. Porque você não pode dar salam com 3 rakats, a seguir imam, neste caso, você fazer dhuhr com 3 rakats. Seu salam não vai valer. Agora vamos supor que o imam não esqueceu o tashahhud. Se você que esqueceu o primeiro tashahhud, então aí não tem problema. Você pode dar salam junto ao imam. Já não é necessário que você repita. Então, diferença de obrigações e pilares. Não. E enquanto eu estiver a rezar sozinho, eu me esqueci o número de rakats. Estou entre, por exemplo, no salat de dhuhr. Eu me pergunto ainda enquanto estou a rezar, será que fiz 2 ou fiz 3? Ou fiz 3 ou fiz 4? Ou estou a fazer o 4 ou vou para 5º? Eu termino o meu salat com esta incerteza, por perca de tranquilidade. O que é que eu faço? A questão de duvidar no seu salat, na sua oração, não sabe quantos rakats rezou, se são 4 ou são 3. Então a pessoa vai construir aquilo que tem certeza, vai ficar com aquilo que tem certeza. Se é que você duvida, são 4 ou são 3, então vai construir que são 3 e vai completar aquele último. Neste caso, mesmo que sejam 4, o último ser 5, não tem problema. Então, se é que você duvidou no dhuhr, são 3 rakats ou são 4? Que agora estou. Você tem dúvida entre 3 e 4. Tem certeza do primeiro número, que é 3. Tem incerteza do último número, que é 4. Se é que já fiz ou não. Então mantenha-se no número que tem certeza, que é 3. Completar mais um rak'ah para 4. Ter certeza que são 4. Por mais que sejam 5, porque você está a duvidar. Mas deve construir a certeza, estar aí firme, que são 3 rakats, e completar o 4, e depois daí dar salam, dar 2 sajidas de esquecimento. Exatamente. Então constrói naquilo que você tem como certeza. E depois completa o outro rakah. E vem a pergunta. Enquanto eu faço aquilo, naquela matemática, e construir a minha certeza que são 3, esqueço de fazer sajida de esquecimento. O sajida de esquecimento, no Madhhab Ahmad, o livro Dalil al-Talib de Sheikh Mar'i, ou seja, no Madhhab Ahmad, eles explicam que há 3 momentos em que o sajida de esquecimento cai. Primeiro momento, você deu salam, o salat terminou, passou muito tempo, vem se lembrar mais tarde que eu não fiz sajida do sahw, aqui já caiu, não precisa repetir. Segundo momento, você deu salam, quebra o wudu. Logo quebra o wudu, mas o salat já terminou, aqui sajida cai. Terceiro momento, quando saiu da mesquita, foi onde você foi, aqui logo cai. Resumindo isso 3 tudo que ele colocou lá, significa que quando passar muito tempo, então o sajida já cai. Um grupo de alim disse não, qualquer momento que você me recordar,
lembrar-se daquilo, tem que fazer sajda, porque está, quer dizer, no seu controle. Neste caso, na sua responsabilidade, quer dizer, exatamente. Então, qualquer momento que você lembrar-se, aí já você tem que fazer sajda. Mas Abu Ahmad disse não. Nesses momentos, se for muito tempo, um tempo muito longo, então já não precisa você repetir. Vamos supor que você fez Maghrib e lembrou-se 40 minutos depois, 30 minutos depois. Aqui já não precisa você repetir, fazer o sajda do sahwi, porque já passou aquele tempo ali. Agora, se for um tempo muito curto, aqui então você deve fazer o sajda do sahwi. Se formos a ver, calcular os três que ele mencionou, quebrar o wudu, tudo isso, sair de lá muito tempo, tem um único sentido, que é fazer muito tempo. Se é que você quebra o wudu e vai fazer o wudu depois volta, porque é um tempo que passou. Então, resumindo tudo isso, estava a referir que se passar muito tempo, então não é necessário que repita. Esse sajda. Isso no Madhhab Ahmad bin Hanbal. Então, é mais ou menos isso. Se for um tempo muito próximo, logo faz sajda. Assim que se lembrar. Quer dizer, você saiu da mesquita, logo lembrou-se fora. Tem que voltar a fazer sajda de sahwi. Sujud de sahwi. Agora, se é que foi muito tempo que passou, já não é necessário que repita ou faça este sujud as-sahwi de acordo com a visão do Madhhab Ahmad. Mashallah. E para ti que estás em casa a acompanhar o nosso programa, temos aqui o PIN de adquirir a tranquilidade para as nossas orações. E de acordo com aquilo que eu acompanhei do nosso Sheikh, é que temos que evitar sair em lugares que nos tiram a própria tranquilidade. E nós estamos habituados, muito mesmo nas mesquitas, nós encontramos círculos. Enquanto estamos a fazer o wudu, tem pessoas aí mesmo a conversar, com conversa de futebol e muito mais. E cada um sai ali dispersado para entrar no sofá. E eu acredito que quando nós entramos no sofá, tomamos logo o primeiro reflexo daquilo que nós estamos a conversar lá fora. Agora, quando isso acontece, nós perdemos a tranquilidade. E quando se perde a tranquilidade, como o Sheikh explicou, também a tranquilidade é a alma do Salah. Então, não há corpo sem alma, assim como não há Salah sem tranquilidade. Sheikh, agradecemos pela vossa presença. Só para nós ultimarmos o nosso programa, terminamos com o nosso programa, queria dizer qual seria o conselho que daria a nós que estamos envolvidos nesses lugares de aglomeração e não só, estamos envolvidos em conversas fúteis mesmo nas próprias mesquitas. Não, primeiro temos que evitar atos fúteis, ainda dentro do Salah também, que vão contra a própria tranquilidade. Existe movimento que é wajib, obrigatório no Salah. Existe movimento que é mustahabba, aconselhável. Existe movimento que é mubah, permitido. Existe movimento que é makruh, detestável, e existe movimento que é muharram, proibido, ainda dentro do Salah. Movimento que é obrigatório. Quando alguém está a rezar e passa alguém na sua frente, você está obrigado a impedir a ele. Quer dizer, com o seu braço, impedir a ele. É movimento, mas é obrigatório impedir a ele. O profeta disse que tem que impedir. Por mais que a pessoa venha acima de 2 vezes 3, você tem que impedir. Este movimento é obrigatório. E existe o movimento mustahabba, permitido. O movimento permitido é um movimento para a organização do próprio salat. Por exemplo, o imam está a dirigir, perde o wudu, ou cai lá mesmo, alguém está para ultimar. Está para dirigir, neste caso, para diante. Esta pessoa vai sair do seu lugar para no mimbar. Movimentou-se. Isto é mustahabba. Tá bom. A pessoa que saiu dali vai restar espaço. As pessoas devem se organizar, não devem deixar espaço assim aberto. Esse é o movimento mustahabba, porque é para organizar o próprio salah. É para o bem das próprias pessoas que estão a rezar. Você está a rezar, lá em frente tem espaço aberto suficiente para uma pessoa e não há fileira dessa forma. Fileira devem ser pessoas próximas. Então, você, quando está no salah, andar para fechar aquele lugar, este movimento é mustahabba. É um movimento aconselhável, que você é melhor fazer. Existe um movimento mubah, que é permitido. Quando existe uma necessidade, existe um motivo que leva com que você se movimente. Por exemplo, você está a rezar e lá em frente que você está a ver, está a passar uma cobra.
Você indo para trás, há motivo. E tem como dizer que se eu ir para trás enquanto estou no salah, a cobra provavelmente não me vê. Você se movimentar um pouco para trás enquanto está no salah. Isto é mubah, porque é uma necessidade que você tem. O profeta, quando rezava, algumas vezes, carregava a sua neta, filha da sua filha, Zainab, né? No salah. Quer dizer, era uma criança. Então, quando ia no sajda, lhe deixava embaixo. Quando ia para cima, lhe carregava. Enquanto estava a rezar, estava a fazer salah. Então, existe um movimento mubah, que não traz problema. Existe um movimento makruh, detestável, que é todo movimento fútil, todo movimento que não tem interesse no salah. Outros estão a rezar, estão a fazer assim barbas, de um lado ao outro, a girar, estão a fazer salah esse. Outro está a rezar, qualquer está a se coçar, sem causas. Quer dizer, outro está a rezar, ora está assim, quer dizer, ora está a limpar aqui, não tem sujidade, não tem impureza, não tem nada. Está a roçar a barriga. Está a roçar a barriga, todos esses movimentos são cru, tudo isso é detestável no salah. E mais outros movimentos, até que no Madhhab Ahmad disseram a Tanahnuh, também quebra. Tanahnuh é o quê? Tanahnuh eu não sei em português, mas é que nem fazer assim. Alguém está a rezar e diz. Isso chama-se Tanahnuh. Então, para eles, mas o mais correto é que isso não quebra a salah. Só que sem motivo, isso é macru. Mas há pessoas, por exemplo, que torcem sem necessidade. Tudo isso é macru. Por isso Vezes seguidas. Tudo isso, então esse Tanahnuh, não tem causas, não tem motivo, né? Na garganta nada faz lá do mal. Só apenas. Então, esses são movimentos macru, todos esses. Movimentos sem causas. Outros estão a abanar, outros. Outro movimento que é macru, virar o pescoço. Assim, está no salah. O peito ainda está em direito no qibla, mas está assim. Qualquer que chega, tem que reparar. Isso é macru, isso. O outro movimento chama-se iltifat al-raqaba. Existe iltifat al-ain. Estar a girar os olhos apenas. Você está assim, só os olhos é que vão ao lado direito, lado esquerdo. Isso tudo é macru. E existe o terceiro movimento, iltifat al-sadri, ou iltifat al-qalbi. Movimento do coração, o coração virar. Quer dizer, começar a viajar. Está no salat a viajar aí mesmo. Ora está no mercado, ora está de viagem. Se este tipo de imaginação não for longa, muito longa ao ponto de você perder concentração, o seu salat vale. Só que esses três movimentos, esses todos que eu estou a falar, que são macru, então reduzem a recompensa do salat. Por isso o profeta disse que alguém reza, tem metade do salat. Quer dizer, metade da recompensa. Outro tem um quarto. Outro tem um quinto. Outro tem um sexto. No mesmo salat, através da concentração. Então, esses movimentos de virar pescoço, de para esse lado, isso não quebra a salat. Desde que o seu peito mantenha-se virado para a qibla. Agora, o quarto movimento é virar o próprio você, todo o peito virar. Aí já quebra a salat, porque você já saiu do qibla. Então, esses movimentos que são macru, quando há necessidade, já não há problema. Fica mubah. Necessidade como? Vamos supor que você está a rezar e existe uma criança que está do seu lado. E ao lado tem um buraco perigoso. Então, aquela criança se quer anda de um lado ao outro e você tem medo daquela criança cair naquele buraco. Aí pode fazer isso para controlar aquela criança. Isso aconteceu com o Nabi, quando mandou alguém e estava a rezar lá, isso já lá em Meca. Ele estava a fazer salat, mas já controlar esse movimento. Então, este ponto todo é quando existe uma causa válida. Mas, como assim? Fazer esses dedos assim, tocar dedos, ainda no salat. Isso tudo é macru, isso. Tudo isso é macru. Então, isso é que é movimento que é macru. Agora, existe muharram, proibido. O proibido é esse macru quando é repetido várias vezes. Aí já logo vai quebrar o salat, porque está a fazer brincadeiras. Se você repete várias vezes no mesmo salat, não repetir hoje e amanhã não é isso. Repetir no mesmo salat, mas várias vezes. Então, essas brincadeiras todas logo acabam anulando o seu salat, porque isso vai contra a devoção. No momento, por exemplo, você está a fazer as próprias brincadeiras, são consideradas como abath, coisas fúteis, inúteis. Então, esses são pontos que a pessoa deve evitar. E, ultimando, o profeta disse: "Ida uqimat as-salat, fala ta'tuha wa antum tas'un." Quando o salat parar, estar em pé, então vocês não podem chegar a correr na mesquita ou na oração, no lugar que se faz salat. "Wa'tuha wa antum tamshun."
venham enquanto vocês, ou cheguem enquanto vocês estão a andar. Cheguem andando. Alaikum sakina, com tranquilidade. Desapegarem-se com tranquilidade. Fama adraktum fasallu, o que vocês encontrarem, beleza. Uma falta com fa'atimu, e que vocês perderem, então completem. Porque vir correndo também vai contra a devoção. Você vem correndo, chega ali a respirar, todo você chega ali com todo aquilo que é para eu encontrar o imam quando não saiu do ruku, com toda a pressa. Então isso vai contra a tranquilidade. Então tem que chegar a andar de uma forma normal, e que você encontrou, já encontrou, que não encontrou, então fica a pagar você sozinho. É mais ou menos isso. Mas falando mesmo desses movimentos involuntários, nós estamos agora a um problema quase que abrange a maior parte de nós. Eu não estou isento disso também. É que nós temos nossos telefones nos bolsos e o telefone está a chamar. Por exemplo, eu não consegui colocar no silêncio o telefone. Então tiro o telefone do bolso, por exemplo, estou no Qiyam. Então o telefone tiro do bolso até chegar o tempo de desligar, pôr no silêncio enquanto está a decorrer o Salah. Este movimento, em que grupo nós poderemos enquadrar? No Mubah, no Muharram ou nos outros grupos? Certo. Se você, o telefone não está desligado ou não está no silêncio, por só apenas, porque você quis, é teu hábito, e quis assim, então esse movimento que você vai fazer é makruh, porque você fez de propósito, nesse caso para deixar. Se é que você deixou por esquecimento, então é mubah. Neste momento você pode fazer desde que não alongue. Põe no silêncio, se é que é possível pôr no silêncio logo, põe no silêncio e deixa. Ou desligar mesmo quando está no bolso. O mais fácil de fazer, de modo que você não perca a concentração. Então, se é que você deixou de propósito e vir estar só fazendo Salah, então aí já fica makruh. E se você deixou por esquecimento e lembrou-se ali apenas e sabe que seu telefone barulha muito, então aí faça o mais possível e o mais fácil para desligar o telefone ou então para deixar no silêncio, para que não possa ou não venha atrapalhar a mente dos outros que estão a rezar no seu lado. Jazakallah khair. O resto eu consigo, caro nosso ouvinte, e o Sheikh já fez a sua parte, nós também fizemos a nossa. E que Allah subhanahu wa ta'ala recompensa a todos nós. Amém. Que Allah subhanahu wa ta'ala tenha pena de nós naquilo que nós falhamos. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos oriente naquilo que for a verdade. Amém. E para ti que estás deste lado, depende de si. Queres pegar a informação ou queres descartar, a responsabilidade é toda sua. Sheikh, nós agradecemos pelo carinho da vossa audiência e da vossa presença. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam.